dia a todos. Pela proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta primeira audiência de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Ocasião em que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, a Universidade de Taubaté e as fundações FUST, FUNCABS, FAPET e FUNAC. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de 101. É de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. E afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida do inciso 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos dessa audiência a diretora-geral do Instituto de Previdência do município de Taubaté, Nataline Colosimo, sempre enrosco no Senado. O controlador interno da Universidade de Taubaté, professor e mestre Francisco de Assis Coelho, e hoje representa também a FUNAC. O diretor-presidente da FUST, professor e mestre Vair Alves dos Santos. A diretora-presidente da FUNCABS, professora mestra Maria Ângela Petrini. O diretor-presidente da FAPET, professor doutor Eduardo Idenori Enari. Primeiramente, nesta audiência, as instituições que aqui presentes apresentarão os dados referentes ao cumprimento de suas metas fiscais durante o período compreendido entre maio e agosto de 2022. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha em audiência na galeria do plenário desta casa, também poderá fazer uso da tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2022 das instituições. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado encerradas as inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. E você que nos acompanha pela TV Câmara, Taubaté, também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br. Ir até o menu TV Câmara e clicar Participe ao vivo. Você pode também enviar seus questionamentos diretamente pelo WhatsApp. Anote aí, 1236259525. Mais uma vez, 1236259525. Para a sua apresentação, convido agora a Nataline, falando em nome do IPMT, para suas considerações, para suas apresentações. Enquanto a Nataline se posiciona ali na tribuna, eu gostaria de registrar aqui a presença da vereadora Elisa, do Representa Taubaté, e também do William Delnetti. Obrigado. Bom dia. Está saindo a voz? Tá? Bom dia a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022 do IPMT. Bom, nossos números, então, para esse quadrimestre, nós temos uma previsão para 2022 de uma receita total de 215.166.000. Realizamos no quadrimestre 67.613.000. No exercício acumulado, realizamos 123.764.000, que representa um percentual realizado no ano até agosto de 57,52%.
As receitas não financeiras, representadas pela receita total menos a receita patrimonial, previsto para 2022, 201.166.000, realizado no quadrimestre 60.659.000, realizado no exercício 111.584.000, percentual realizado no ano 55,47%. A despesa total prevista em 215.166.000, realizado no quadrimestre 71.278.000, realizado no exercício 137.470.000, que representa um percentual de 63,89%. O nosso resultado primário, que é representado pelas receitas não financeiras menos as despesas não financeiras, previsto para 2022, 14 milhões de reais negativo, realizado no quadrimestre 10.619.000 negativo, realizado no exercício 25.886.000 negativo. Aqui nós temos o recolhimento das receitas de contribuições no segundo quadrimestre, dividido por entidade. Então, nesse segundo quadrimestre, a Prefeitura de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT 40.301.000 reais, que representou 77,32% do total arrecadado. Dentro desse valor, já estão incluídos os parcelamentos das contribuições que a Prefeitura fez com o IPMT em 30 de junho. Então, com a aprovação da reforma da Previdência e dos demais projetos que estavam na casa, foi possível realizar o parcelamento da dívida em mais de 60 meses, né, como foi discutido à época, e a Prefeitura, então, fez o parcelamento e já iniciou o pagamento em julho, né. Então, aqui é o valor que foi recolhido, 1.084.000, julho e agosto do parcelamento de contribuições. A Câmara Municipal de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT 1.296.000 reais, representando 2,49%. O próprio IPMT, como nós temos quadro próprio, então nós temos também receita de contribuição própria. 234.000 reais recolhidos aos cofres, representando 0,45%. E a Universidade de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT 10.287.000 nesse quadrimestre, representando 19,74%. E aqui também já estão representados, já estão somados os parcelamentos da Unital conosco. Bom, agora do total da receita arrecadada no quadrimestre. Da receita patrimonial, nós tivemos 6.954.000, que é referente ao rendimento das aplicações. As receitas de contribuições que eu acabei de detalhar, 49.251.000. Os aportes para amortização do déficit atuarial previstos na Lei 447 de 2019, recolhidos aos cofres do IPMT no total de 7.299.000 no quadrimestre. Os parcelamentos de débitos, aqui a gente colocou todos separadinhos, Unital e Prefeitura, os números dos acordos e o valor. O da Prefeitura, vocês vão ver aí que o valor que eu mencionei na tela anterior, de 1.084.000, é o parcelamento das contribuições previdenciárias. A gente teve que separar o parcelamento em dois da Prefeitura, o das contribuições e o de aporte, porque os aportes têm que ficar guardados por 5 anos, né? E a Prefeitura devia, do total da dívida da Prefeitura, uma parte era contribuição e uma parte era aporte. E aí a Secretaria de Previdência falou para a gente dividir isso em 2 acordos, tá? Por isso que tem 2 da Prefeitura ali e 2 da Unital, um de 2013 e um de 2016. Recolhidos, então, aos cofres do IPMT no segundo quadrimestre, no total de 3.309.000 reais. Demais receitas que ingressaram nos cofres, com prévio 787.000 reais e restituição de benefícios em 10.658 reais. O detalhamento da despesa realizada no quadrimestre, então nós temos aqui que 69.807.000 reais foi destinado ao pagamento de benefícios, né, dos inativos e pensionistas. 1.453.000 destinado ao custeio administrativo do IPMT. O que é o custeio administrativo? Também chamado de taxa de administração, que é o recurso destinado ao funcionamento do IPMT, para pagamento de água, luz, telefone, a folha de pagamento dos servidores que estão lá, dos estagiários, encargos, PASEP, software, tudo que é utilizado para o funcionamento da sede do Instituto.
Pagamento de Comprev, nós pagamos R$ 15.366 de Comprev nesse quadrimestre. E custeio de investimentos, R$ 960 pagos para uma consultoria de investimentos que nós temos. Bom, esses são os números relativos ao cumprimento das metas fiscais do IPMT do segundo quadrimestre. E eu fico à disposição para as perguntas. As perguntas serão ao final, presidente? Final, né? Joia. Então, agradeço a atenção. Obrigado, Nataline. Agora, usando a tribuna, o professor mestre Francisco de Assis Coelho, falando pela Unital e também hoje pela FUNAC, né? Multiplica por 2. Tiago, vezes 2. Gostaria de, antes do professor iniciar a fala, gostaria de registrar a presença do nosso querido vereador Alberto Barreto e vereador Tigrão. Receba. Bom dia, vereador Moisés, presidindo a audiência, vereadora Elisa, Tigrão, Alberto, senhores assessores, representantes das instituições públicas do município, senhores presentes, telespectadores, meu bom dia. Vou apresentar, neste primeiro momento, os números de execução orçamentária da Universidade de Taubaté até 31/8/2022. Em particular, o que foi realizado no segundo quadrimestre, do mês de maio a agosto, e o total executado no exercício até o final do mês de agosto. Bom, a audiência em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece as normas, voltada para a responsabilidade e a gestão fiscal, e determina esta apresentação que seja feita quadrimestralmente. Aqui nós temos um resumo das receitas, despesas e resultado primário. Então, as fontes de receitas da universidade, nós temos fonte 4, que é a que chamamos de operacional, e a receita de fonte 6, que é resultado de execução de convênios. Receita operacional, fonte 4. Nossa principal arrecadação é alunos. Então, previsto para 2022, 173.286.000, realizado no segundo quadrimestre, 56.864.000, representando até o final do segundo quadrimestre, 109.228.000, o que representa 63,03%. Considerando 2/3 do exercício, diria que estamos bem próximo da meta, ou seja, poderia até dizer que cumpriu a meta, pouca diferença. Já as receitas de convênio, previsto 1.724.000, foi realizado no segundo quadrimestre 106.000 e no exercício 161.000, representando 9,4 pontos percentuais do realizado no exercício para a meta definida na LOA. A receita total prevista, 175.010.000, realizado no segundo quadrimestre, 56.971.000 e no exercício, até o final do segundo quadrimestre, 109.390.000, representando 62,5 pontos percentuais do realizado sobre a meta. A receita primária, que é a receita total, menos a receita patrimonial e de capital, 153.490.000 para a LOA, previsto na LOA, realizado no segundo quadrimestre, 54.308.000 e realizado no exercício, 104.982.000,
que corresponde a 68,4 pontos percentuais do realizado sobre a meta. A despesa fonte 4, que são os gastos operacionais, os gastos com a atividade principal da universidade. 163.620.000 previsto para o exercício 2022. Realizado no segundo quadrimestre, 44.820.000 e realizado no exercício 81.711.000, representando 50% do realizado sobre a meta. A despesa fonte 6, que são os gastos com convênio, previsto para o exercício 2.699.000, realizado no segundo quadrimestre 18.000 e no exercício 151.000, representando 5,61 pontos percentuais. Despesa total, previsto para o exercício 166.319.000, realizado no segundo quadrimestre 44.839.000 e no exercício 81.862.000, representando 49,22% do realizado sobre o total. Despesa primária, 161.289.000 previsto para o exercício. No segundo quadrimestre, 43.055.000 realizado e no exercício realizado 78.378.000, representando 48,59 pontos percentuais. Resultado primário, previsto 7.800.000 negativo. O resultado primário realizado no segundo quadrimestre, 11.253.000 positivo e no exercício 26.604.000 positivo, representando 341% do realizado sobre o previsto. Aqui nós temos as receitas abertas, né, por categoria econômica. Então nós temos receita patrimonial, as transferências correntes, receitas de serviço e receita de capital. Receita patrimonial, que é resultado da exploração do patrimônio, que é, no caso, concessão e permissões de uso, são os aluguéis, previsto para o exercício 2.800.000, realizado no segundo quadrimestre, 1.220.000 e no exercício 2.403.000, 85,83% do realizado sobre o previsto. Remuneração bancária, que é aplicações financeiras, 900.000, previsto para o exercício, realizado no segundo quadrimestre, 2.459.000 e no exercício 4.204.000 realizado. Aí acima de 400% do que foi previsto para o que foi realizado. E participações, aqui seria distribuições de lucro da empresa, né, de pesquisa e serviços da universidade, a IPTS, previsto distribuição de lucro R$20.000, foi realizado R$202.000 e no exercício o mesmo R$202.000, que daria em torno de 1.000%. Aqui, finalizando a receita patrimonial prevista, 3.720.000, no quadrimestre, 3.882.000 e no exercício, 6.811.000. Aí, 183% do realizado sobre o previsto. Por que tanta superação assim? Nós temos aqui a questão das aplicações financeiras, né? Nós temos aí a questão da Selic, né, que saiu lá no início do ano passado, saiu de 2,5% a 13,75%. Então, a remuneração de aplicação financeira teve aqui um estouro, né, positivo. E receita, quanto mais, melhor, né? Aqui, as receitas de serviço, seria basicamente as arrecadações. Anuidades, foi previsto para o exercício 116.879.000, foi realizado no quadrimestre 42.196.000 e no exercício 81.182.000, 69,46% do realizado sobre o previsto.
que seria a nossa principal arrecadação. Então, veja que está exatamente ali na meta, né? Dívida ativa, 16.740.000 previsto, foi realizado no quadrimestre 8.222.000 e no exercício 12.125.000, representando 72,44% do total realizado sobre a meta. Demais receitas, que aí nós temos ensino à distância, aqui nós temos pós-graduação, extensão, 14.216.000 previsto, realizado no quadrimestre, 3.968.000, realizado no exercício, 7.897.000, representando 55% do total realizado sobre a meta. Então, totalizando a principal receita da universidade, que é o serviço, ensino, 147.835.000 previsto, foi realizado 52.387.000 e no exercício 101.205.000, resultando em 68% do realizado sobre a meta. Transferências correntes. Nós temos aqui os convênios, tá? Neste exercício nada foi realizado, ou seja, não foi firmado nenhum convênio neste exercício, então tem uma meta de 1.704.000 aqui. Outras receitas correntes, indenizações, restituições, sucumbências, correção da dívida ativa, previsto em 1.151.000, realizado no quadrimestre 700.000 e realizado no exercício até o final do segundo quadrimestre 1.373.000, 119% do realizado sobre o previsto. E a receita de capital, 20.600.000, representando alienação de bens e transferência de capital. Não foi realizado nada, que isso aqui particularmente seria alienação de prédios. Nós temos alguns prédios já disponível, inclusive já aprovado por essa casa, em processo de licitação para ser alienados. Então, totalizando as receitas, 175.010.000, no exercício 56.971.000 e no quadrimestre 56.971.000 e no exercício 109.390.000, 62,5% do previsto, do realizado sobre o previsto. Aqui nós temos uma composição gráfica, para ilustrar melhor. A receita de serviço, que é a principal atividade da universidade, 92,52%. A receita patrimonial, 6,23%. E outras receitas correntes, 1,26%. Em comparativo com o mesmo período do exercício anterior, nós temos a meta do exercício anterior, 170 milhões, para este exercício, 175 milhões. Então, nós, pela previsão, arrecadar mais 5 milhões. O que aconteceu até este momento, até o final do segundo quadrimestre? No ano anterior, 2021, foi realizado 111 milhões. Neste período, 2022, foi realizado 109 milhões. Então, mesmo a gente estando ali nas metas, nós temos aí 2.500.000 de arrecadação a menor. Aqui as despesas por elemento, em particular aqui a despesa de pessoal em cargos sociais, estão assim distribuídas, cabendo destaque aqui os vencimentos e vantagens fixas, que é a folha de pagamento fixa, que ocorre mensalmente, previsto para o exercício 66.074.000, realizado no segundo quadrimestre, 22.300.000 e no exercício 41.300.000, representando 62,5% do realizado sobre o previsto. E deu exatamente o percentual de arrecadação. Aqui em mais destaque, nós temos os encargos, que é o IPMT, previsto de encargos sociais para o Instituto, 18.284.000 para o exercício,
Isso aqui, 5.160.000, realizado no segundo quadrimestre, não é exatamente o número que a Nataline apresentou, porque ela apresentou o total. Tem mais aqui parcelamentos e outros valores. Então, isso aqui é só com contribuição da folha de pagamento. Então, no exercício, 10.040.000, representando 55% do realizado sobre o previsto. Então, totalizando os gastos com pessoal, 86.871.000, no quadrimestre, 28.164.000, e no exercício foi realizado 52.690.000, representando 60,65 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. Aqui, outras despesas correntes, que a gente chama a manutenção da máquina, né? São os gastos com insumos, com gastos com fornecedores, enfim. Nós temos aqui diárias, auxílio financeiro a estudante, 12.387.000. Aqui está todas as bolsas, né, com pós-graduação, com extensão, com ensino à distância. Destacando as bolsas para a graduação presencial 9 milhões, basicamente foi 4.832.000 previsto, 39%. O que não está aqui é a Bolsa PAN, porque a Bolsa PAN ela constitui em direito para a instituição, ou seja, o aluno tem o benefício hoje, mas ele reembolsa depois que terminar o curso. Então, ele não é uma despesa, né? É um ativo com expectativa de retorno. Então, não está, esse número não está aqui dentro, aqui só as despesas, tá? As bolsas que não terão retorno. Material de consumo, 5.024.000, foi realizado 1.156.000 no quadrimestre e no exercício 1.685.000, 33,56%. Aqui outras despesas pessoal, isso aqui é higiene e limpeza, tá? Previsto higiene e limpeza 2.500.000, realizado no quadrimestre 776.000 e no exercício 1.142.000, 45,69%. Outros serviços terceiros pessoa jurídica, que são os fornecedores, tá? 23.974.000 previsto, no quadrimestre 4.782.000 e no exercício 8.105.000, representando aí em torno de 34% do realizado sobre o previsto. Aqui auxílio alimentação, foi aprovado nesta casa no início do ano, tá? Então foi destinado para auxílio alimentação 3.092.000, realizado no segundo quadrimestre 1.309.000 e no exercício a mesma coisa, que foi aprovado ainda este ano. Então, já realizamos 42% do previsto de auxílio alimentação. Aqui aporte ao déficit atuarial, previsto 5.471.000, realizado no quadrimestre 1.823.000 e no total 3.647.000, exatamente o 2/3 do previsto, que é o aporte para o Instituto para o déficit atuarial. Outras despesas correntes, 62.127.000 previsto, realizado no quadrimestre 14.202.000 e no exercício 24.276.000, 39% do previsto sobre o realizado. Aqui, investimento, nós temos aqui em destaque equipamento e material permanente, previsto 5.083.000, realizado no quadrimestre 855.000 e no exercício 1.194.000, correspondendo a 23,49 pontos percentuais. O investimento total 16.781.000, foi realizado aí 687.000 e 1.410.000 no exercício. Aqui dentro nós temos já contratado, praticamente em fase de assinar contrato, a licitação da clínica de medicina veterinária,
em torno de 7 milhões. Nós temos mais algumas compras aprovadas no último dia 31 de agosto. Teve uma reunião onde nós aprovamos alguns gastos. Tem laboratório de simulação na medicina com equipamento de 1.500.000, mais 600.000 de reforma, mais alguns bens como televisão, lousas, etc., computadores para o ensino. Aqui nós temos as inversões financeiras, né? A dívida ativa, a amortização da dívida, 5.030.000, né? Foi realizado 1.784.000 e no exercício 3.484.000. Então, a amortização da dívida, isso sim também é do Instituto. Totalizando, então, o orçamento, 170.921.000, previsto 44.839.000 realizado no segundo quadrimestre e 81.862.000 no exercício, 47,9 pontos percentuais. Aqui uma ilustração gráfica, gasto com pessoal 64,36%, esse 64% não é o total de gasto com pessoal, né, da lei, porque o gasto pessoal da lei, do limite pessoal, é sobre a receita corrente líquida, isso aqui é do total das despesas, 64% foi com pessoal. Outras despesas correntes, que é a manutenção da máquina, 30%, e amortização da dívida, 4,26%, investimento, 1,72%. Comparando com o exercício anterior, 2021, era previsto 162 milhões, foi realizado 78 milhões, já 2022, 166 milhões previsto, foi realizado 81 milhões. Então, veja que lá na receita nós arrecadamos menos 2.500.000. Aqui nós gastamos mais 3.800.000. Então, temos aí uma redução de receita e um aumento de despesa. E finalizando a transferência para as fundações, para a FUST foi previsto 1.300.000, no quadrimestre foi 166.000 e no exercício 723.000. Já foi enviado praticamente 56% para a FUST. Para a FUNCABS, que cuida dos benefícios, 7.191.000 previsto, 2.390.000 foi transferido no segundo quadrimestre e no exercício 5.942.000, que corresponde a 82,63% do previsto do realizado sobre o previsto. FAPET não houve nenhuma transferência, FUNAC não houve nenhuma transferência e fechando as transferências das fundações, 8.691.000 previsto, 2.556.000 realizado e no exercício, 6.665.000, representando aí em torno de 77% do realizado sobre o previsto. Aqui, ilustração gráfica das transferências para as fundações. E eu compenso o tempo na FUNAC. Obrigado. Então, são os números da universidade. E aí passaremos para os números da Fundação Artística, da FUNAC. Obrigado. Só mais 30 minutos. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre os números realizados pela Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté. Demonstração de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre, exercício 2022, sob a direção financeira da professora doutora Érica Josiane Coelho Gouveia. A Fundação, como já sabemos,
ela começou o exercício executando um convênio com o município e esse convênio foi rescindido. Então, o previsto para 2022 a 32.726.000 e ele acabou exatamente no início do período. Então, o movimento que teve, né, a execução orçamentária que teve é basicamente o encerramento do convênio e a atividade da fundação. Então, realizado no segundo quadrimestre R$1.000 e no exercício R$5.000 de receita total. Essa receita é resultado de aplicação financeira, que não teve nenhuma transferência do município e também não teve outras receitas. A despesa prevista para o exercício R$32.226.000, realizada no quadrimestre R$31.000 e no exercício R$138.000. Aqui só destacando, como teve o encerramento em janeiro, teve aqui um gasto de R$6.000 com o pessoal do convênio, mas foi o único gasto desse convênio. E aí encerrou-se e foi acertado com o município e passou para a Fundação Caixa Beneficente, a FUNCABS. Então, total de despesas operacionais, R$6.366.000, foi realizado R$31.000 no segundo quadrimestre e no exercício R$132.000, 2% do realizado sobre o previsto. Receita primária, despesa primária, resultado primário, né? Basicamente não teve atividade, né? Seriam os números da fundação. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Francisco. Agora, utilizará a tribuna o professor mestre Ivair Alves dos Santos, falando pela FUST. Bom dia. Bom dia, senhor vereador Moisés, presidente da mesa. Bom dia, vereador Adriano, vereador Barreto. Bom dia. Componentes da mesa, a todos que se encontram neste recinto e todos que nos acompanham. Venho aqui apresentar os números da FUST, onde nós temos uma receita total para esse ano de 2022 de R$1.372.000, realizado nesse quadrimestre R$168.709, realizado no exercício R$729.000, que é correspondente a um percentual realizado nesse exercício de 2022 de 53,17%. A despesa total, R$1.372.000, realizado neste quadrimestre, R$1.754.506, realizado no exercício, R$1.983.000, que corresponde a um percentual de 144%. O resultado primário, realizado no quadrimestre, R$1.585.000, e realizado nesse exercício, R$1.254.000, onde temos um resultado nominal de R$4.348.000. Realizado no quadrimestre, R$796.000. Mesma coisa realizado no exercício. A dívida pública consolidada, R$47.900.000. Realizado no quadrimestre, R$40.000.000. A dívida consolidada líquida de 2022, R$47.832.000, e no quadrimestre, R$39.955.000.
Dentro desse quadro, nós classificamos ali 168.709, correspondente a 27% do nosso total, e 457.333, correspondente a 73% do nosso valor total, que é um comparativo entre receita prevista e receita realizada. A despesas com pessoal nosso corresponde a 98.666, correspondente a 5,62%. A despesa com serviços prestados, 22.300, correspondente a 1,27%. As nossas despesas financeiras, 691.261, correspondente a 39,4%. Despesa com materiais de expediente, R$ 154,80, correspondente a 0,01%. Sentenças judiciais, 921.242, que corresponde a 52,51%. As nossas despesas gerais, 20.876, que corresponde a 1,19%. Nesses valores, nós temos um total de 1.754.506. Aqui nós temos um descritivo da composição total das nossas despesas, né? Todos os senhores vereadores receberam esse arquivo, então eu vou discriminar bem rápido para não ser muito longo isso. Serviços de informática, 4.250. Serviços de contabilidade, R$10.000. Serviços de manutenção, 4.170. Outros serviços, né? 3.884. As despesas financeiras, nossa, totalizou em 691 mil. Despesas com encargos da dívida do INSS, 691.261. Despesas de materiais de expediente, 154,80. As sentenças judiciais, conforme falamos, 921.424. A provisão de ações trabalhistas, 878 mil. Precatórios, 42,673. Despesas gerais, totalizando 20,800. O seguro, 225. Ajustes de saldo, né, provisão de férias, nosso passivo, 13.426. Correios, 16,36. E a despesa de depreciação, 7.208. Aqui está discriminado nesse gráfico as percentagens da composição da nossa despesa, conforme eu citei anteriormente. Aqui só está representado de uma maneira gráfica. E agradeço a presença de vocês por me ouvirem aqui, e depois estou disponível para perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Ivair. Agora, fazendo uso da tribuna, o professor Dr. Eduardo Idenori Enari, da FAPET. Bom dia a todos, bom dia, vereador Barreto, que nessa sessão preside a Câmara, em nome do qual cumprimento todos aqui à mesa, os demais vereadores presentes, assessores e plateia presente, e as pessoas que estão acompanhando pela TV Câmara esta audiência pública. Então, em nome da Fundação, vou apresentar os números do segundo quadrimestre de 2022. Bom, na primeira coluna, então, temos a previsão do ano, baseada na LOA 2022, aprovada por esta Casa.
prevendo receita total de 9.301.000, com despesa primária de 9.287.500, receita primária, desculpa, 9.287.500 reais, despesas totais da ordem de 9.376.000, despesas fixadas, e despesa primária de 9.376.000 reais, dando um resultado primário negativo de 88.500, onde se leva em consideração rendimentos financeiros e a transferência voluntária da Universidade de Taubaté. Então, aquelas eram as previsões. O realizado no segundo quadrimestre em receita foi da ordem de 1.656.000, totalizando em 2022 R$4.074.583 reais, que dá um percentual de 43% do realizado em relação ao previsto. Receita primária, R$1.575.317 reais, realizado no quadrimestre. No exercício, R$3.960.046 reais, que dá 42,64% do previsto em relação ao realizado. Em relação às despesas, realizado no segundo quadrimestre, R$1.993.008 reais. Realizado no ano, R$3.627.909 reais, o que corresponde a 38,69% do previsto em relação ao realizado. A despesa primária se repete. E em termos do ano, né, o realizado no segundo quadrimestre foi negativo, despesa maior do que a receita, da ordem de R$417.691 reais, mas no ano apresenta um superávit de R$332.137,17 reais, dando um total aí de 375,30% de superávit em relação ao que era previsto em déficit na LOA. Então, aqui tem um gráfico que demonstra o que é previsto para o ano de 2022, 9.301.000 em receita. O realizado no primeiro quadrimestre de receita de R$2.418.508 reais, e no segundo quadrimestre R$1.656.075 reais. Em termos de receita, então, total do ano, R$3.960.046 reais, de receita de serviços, que são recursos que são de projetos de convênio, né? E receita patrimonial, que é rendimento financeiro, na ordem de R$114.537 reais. No caso das despesas, primeiro quadrimestre, R$1.634.900 reais, e no segundo quadrimestre, R$1.993.000 reais, totalizando R$3.627.909 reais em 2022, do primeiro e segundo quadrimestre. Na sequência, então, para se ter uma ideia, e isso aqui é a totalização do ano, não do quadrimestre, 98% dos recursos das despesas da Fundação, ou em números absolutos, R$3.585.905 reais, de despesa realizada diretamente com os projetos que a Fundação gerencia, tanto para a universidade, dos convênios, né, com a universidade, com a Prefeitura de Taubaté, bem como serviços que ela realiza como fundação mesmo, né? Serviços de pesquisa, laudos técnicos que a Fundação realiza e outros serviços mais. E aqueles outros três números, despesas com serviço, material de consumo e despesas tributárias e financeiras, que correspondem, como vocês podem ver, a 1%, não chega a 1,5% de todas as despesas, é o custo operacional de secretaria da Fundação. Então, basicamente, todas as nossas despesas estão ligadas a projetos. Então, aqui nas despesas, então, só para a gente destrinchar um pouco, o convênio da universidade com a Fundação para gerenciamento da pós-graduação e da educação à distância, as despesas de R$2.837.940 reais em 2022, convênio da Prefeitura para gerenciamento da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas e do Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, R$720.753. Projeto Fundação Roberto Marinho, que é um documentário que a gente fez para o canal Futura, teve uma despesa este ano de R$10.170 reais. E esses outros três projetos embaixo, né, o Infinity Decaf, são estudos clínicos, onde o estudo como um todo já encerrou, mas a gente faz um acompanhamento de checagem em alguns das pessoas que foram envolvidas no estudo, né?
gente faz então tem algumas despesas. E o MGDR, que é também são pequenos gastos que a gente tem num mestrado, numa turma de mestrado que a gente fez para a Imperatriz, no Maranhão, com a Universidade de Taubaté, na área de gestão e desenvolvimento regional. Então, nisso tudo, é a despesa em projetos de R$ 3.585.905 que eu comentei agora há pouco, isso para todo o ano de 2022. Então, esses são os números do segundo quadrimestre da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, a FAPET, né, da Universidade de Taubaté. Obrigado. Obrigado, professor Dr. Eduardo Idenori Enari. Agora, falando em nome da FUNCABS, a professora Maria Ângela Petrini. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Vamos apresentar o segundo quadrimestre do exercício de 2022 da FUNCABS. A FUNCABS, então, ela tem como objetivo principal proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com a sua disponibilidade financeira. E hoje nós temos também a administração de programas de educação mediante a convênio com entidades públicas, e hoje nós temos esse convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Próximo. Vou colocar agora aqui as receitas, né, prevista conforme a LOA de 2022, então receitas patrimoniais 882.332, receita de serviço 92.715.191, só salientando que essa receita de serviço consta aqui o convênio da Prefeitura Municipal de Taubaté, e totalizando então 93.601.523. Foi realizada a receita até 31/8 de 2022, 331.563. Realizadas as receitas de serviço, 41.432.261, totalizando, então, 41.763.824. E a receita a ser realizada até dia 12, né, até mês de 12 de 2022, 554.772 como receita patrimonial, receita de serviço 51.283.930 e o total 51.834.669. A transferência financeira em 8.471.571, né, a realizada até 31/8, 5.942.500, restando, então, até o mês 12, 2.229.071. Só para a gente salientar, a casa aqui fez uma suplementação, né, para a universidade em relação ao repasse para a FUNCABS, exatamente devido àquele auxílio, né, alimentação que a FUNCABS deu, adiantou, e agora a universidade vai estar nos devolvendo, basicamente, nesse segundo semestre. Tá? Como foi a solicitação dessa casa, eu vou tentar fazer essa apresentação separada do convênio. Né, o vereador, o senhor pediu tanto, vou ver se eu consegui atender aí a expectativa, não só do senhor, eu acho que de todo mundo, para que a gente conseguisse entender o que é a sede e que é a FUNCABS convênio. Então, para a FUNCABS, agora, sede, que nós vamos estar falando, tá? Então, eu tenho como receita patrimonial a aplicação financeira e os aluguéis. Então, de aplicação financeira, 77 mil e de aluguéis, 222 mil, tá? Receita de serviços. Fundo de Assistência à Saúde, que seria o convênio da Santa Casa de Saúde. A gente recebe dos colaboradores, dos servidores da universidade, uma parcela
desse benefício. Então, essa receita de R$ 4.509.914, o plano odontológico, 51.386, a Sul-América, 672.040, seguro de vida, 190.210, o auxílio funeral, 13.544. Nós temos aqui essa inscrição do concurso, né, que nós fizemos agora, foi 44.590, que na verdade é assim, esse processo seletivo foi feito pelo convênio, só que dentro do pregão a gente tem uma margem de 20% que a empresa retorna, né, vamos dizer assim, para a Funcabs, que no caso antes era o Instituto Nosso Rumo. Então, esse valor aqui entra para os cofres da sede e não do convênio, tá? Porque acaba sendo uma receita da sede, não uma receita do convênio, porque é uma verba extra. Juros sobre multa, 77.903, e transferência voluntária, então, 5.942. As despesas também da sede, aí está incluído também o convênio, cargos, pessoal e encargos, né? Na LOA, ela estava prevista 31.644, realizado até dia 31/8, 16.055, e a realizar 15.588. Juros e encargos de dívida, 145 mil, né, que estava previsto no LOA, já foi realizado 97.247 e a ser realizado 48.621. Investimentos, 8 mil, então até o final do ano a gente pretende atingir essa meta de 8 mil. Amortização da dívida, que é aquela dívida nossa do CPMF, eu sempre fico triste de falar dessa dívida. Amortização da dívida, 201.331, que foi previsto, já realizado 134.211 e a realizar 67.110. Reserva de contingência, então, 100 mil e até o final do ano, 100 mil. Total, então, das despesas, 102.073, total realizado até 31/8, 48.631 e o total a ser realizado, 53.441. A despesa sede em si, de pessoal e encargos sociais, né, ela é de 142.743, a sentença judicial, então, 115.732. Outras despesas correntes, que é importante a gente são todos os nossos planos, né, o que a Funcabs fornece aos funcionários da Unital. Então, ali são os valores que a gente tem em relação à Funcabs Saúde, 8.229, plano odontológico, 46 milhões, Sul-América, 637 mil, aposentadoria, 40.403. Nós tivemos uma ótima notícia, nós não vamos pagar mais essa aposentadoria, né, Nathalie? O IPMT assumiu toda essa questão da aposentadoria, então provavelmente aí no último quadrimestre a gente não vai ter mais esse valor da aposentadoria. Auxílio funeral, 69.793, seguro de vida, 197.338, auxílio alimentação, 1.547.000, que aí já entrou também a questão daqueles 280, né, que teve como cartão alimentação. Auxílio educacional, 55 mil. Esse auxílio educacional não tem nada a ver com a prefeitura, não tem nada a ver com bolsa da universidade. O auxílio educacional é um subsídio que a gente dá para os funcionários, para creche de funcionários, creche particular, tá? Auxílio transporte, 314.966, auxílio pecuniário, 611 mil, né? E despesa administrativa, 159.736. Só para a gente ver os atendimentos, né, quantas pessoas a gente atende. Então, a assistência à saúde, o FAS, 1.899, auxílio educação são 10 só usuários,
auxílio alimentação 475, auxílio transporte 325, plano odontológico 250, seguro 97, auxílio funeral 1.308, Sul América 17 e funcionários da Funcabs. Hoje nós estamos com 2, mas eu acredito que o ano que vem nós estamos com um processo seletivo aberto e a gente acaba aumentando. O que eu quero deixar claro, até para que vocês tirem um pouco de dúvida, vocês podem acessar o site da Funcabs, no link lá, sede, onde vocês vão ver os requisitos para esses benefícios, tá? Porque a gente estabeleceu uma faixa salarial para poder a gente conseguir dar esse subsídio. Então, por que você pode falar assim, nossa, mas por que só 475 de auxílio alimentação? Porque isso depende da faixa salarial, não é para todos, né? Para os 1.089 que nós temos hoje. Então, só para a gente salientar que está dentro da margem, dentro do critério que nós estabelecemos, nós estamos atendendo todos, né? Vamos dizer assim. Próximo. E agora nós vamos falar do convênio. O que eu queria explicar aqui? Do convênio, eu vou pegar o que está previsto. Eu sabia que eu ia demorar um pouquinho mais, eu tinha até falado. Eu peguei o plano de trabalho. Então, existe um plano de trabalho, que é o que foi assinado no termo, né, de convênio. Então, eu estou pegando o valor desse termo de trabalho, estou colocando o que foi realizado no segundo quadrimestre e o quanto falta para realizar, só para que a gente tenha uma ideia se nós estamos cumprindo ou não o plano de trabalho. Independente do LOA, eu preciso cumprir o plano de trabalho, tá? Então, na educação infantil, o plano de trabalho, ele prevê para a educação infantil 36.193.593,84. Foi realizado até dia 31/8, 22.896, e a ser realizado eu ainda tenho 13.297.401. Tudo bem? No ensino fundamental, ou na educação fundamental, foi previsto 38 milhões, né, e 18, 934,03, já foi realizado 24.614.463 e a ser realizado 13.404.471. Então, os dois convênios totalizam 74.212.527,87. Já foi realizado para os dois, não é dois convênios, né, para os dois segmentos do convênio, 47.510.665. E a ser realizado ainda, para esses dois segmentos do convênio, 26.701.877. Próximo. Despesa fixada no plano de trabalho para educação infantil. Então, agora é só educação infantil. Então, de pessoal, folhas, encargos, auxílio alimentação, transporte, os juros que tem, tudo, juros não, as taxas que a gente tem que pagar, está previsto no plano de trabalho 30.954, foi realizado até dia 31/8, 15.397, e nos resta agora 15.567.413. Os insumos, o que são os insumos? São todos os materiais que a Secretaria nos pede para poder ser utilizado nas escolas, tá? Então, geralmente, o que mais a gente usa é a parte dos oficineiros e, na educação infantil, principalmente as fraldas, os lencinhos higiênicos, tudo isso que faz, né, que compõe o ensino fundamental. Então, dos insumos, é previsto no plano de trabalho 3.480.000, já foi realizado 1.845.000 e falta ser realizado, então, 1.634.000. Esse valor é maior agora, porque geralmente esse valor de 3.480.000, ele é dividido nos dois semestres, fica metade no semestre e outra metade no outro. Mas esse semestre, em particular, nós tivemos que comprar mais fralda, então por isso que nós gastamos
um pouco mais. Não que no plano de trabalho exija que eu tenha que gastar exatamente aquilo no primeiro semestre. Eu tenho o total de 3.480.000, que aí, dependendo da necessidade, a gente gasta mais ou a menos. O que é importante e que nos resta, vamos dizer assim, 1.634.000. Se por um acaso nós vamos ter um outro encontro de contas, houver, por exemplo, que nós não vamos usar tudo isso, a gente faz uma supressão, então, do repasse para zerar essas contas até o final do ano, tá? As despesas operacionais, que entra água, luz, internet, locação de software, tudo aquilo que a gente precisa manter, né? O convênio, não nas escolas, mas o convênio dentro da própria sede, né? Nós temos aí um valor de 1.758.000, já gastamos 697 e temos ainda para gastar 1.066. Como eu falei, se a gente não gastar, a gente faz supressão do repasse, tá? Totalizando o infantil, total nosso, né, como foi no outro slide, 36.193.593, já utilizamos, né, desse valor 17.934 e nós temos para utilizar ainda 18.258. É nítida a porcentagem maior de gasto da nossa folha de pagamento, né? Que nós estamos aí com uma quantidade que nós vamos passar depois, significativa. Próximo. Já estou demorando, né? Fundamental. Então, fundamental é a mesma coisa. Qual é o valor do plano de trabalho? Para a folha, né? Encargos, auxílio, transporte e alimentação. 32.995. Já foi gasto até o mês 8, 13.071 e falta, então, ainda 19.884. Tá? Os insumos, 3.480, basicamente é o mesmo valor. Foi gasto 357,69, porque é o que foi nos solicitado pela Secretaria, e ainda tem para gastar 3.123. Então, não conseguimos ainda fazer esse controle do fundamental, para a gente realmente usar esse dinheiro de uma forma equilibrada nos 2 semestres, né? Vamos dizer assim. Mas, com certeza, esses valores vão ser suprimidos nos próximos repasses. Despesa operacional, água, luz e internet, nós temos aí previsto 1.582.000, já utilizamos 751.000 e a utilizar ainda 831, tá? Então, totalizando, convênio fundamental, 38.018.000, já utilizamos até o mês 8 de 2022, 14.179.000, e falta utilizar ainda 23.839.000, que a gente observa bem que esse valor a realizar ainda deve muito à questão dos insumos. Próximo. Só para especificar, alunos do infantil, nós temos 8.687, funcionários do infantil que trabalham nas escolas, 1.100, cursos de aperfeiçoamento que nós já fizemos nesse primeiro semestre, 14, próximo. A educação fundamental, nós temos 10.031 alunos, funcionários 894 e cursos de aperfeiçoamento 10. Aqui aí eu volto de novo para o LOA, tá? Então agora eu vou fazer o quadro resumo do LOA, da fundação, da sede e do convênio. Então, receita total 93.601.000, gasto no segundo quadrimestre 24.911.000, acumulado do exercício, né? Então, dos 2 quadrimestres, 41 milhões, perfazendo então 45%. As receitas primárias, também acho que é importante a gente saber o que está sendo realizado. Eu acho que os valores todos depois podem estar vendo no portal da transparência. Então, pelo que a gente vê, o equilíbrio ali das metas, a utilização do exercício, né? 45% da despesa também, e 48% das despesas primárias, resultando, então, o resultado primário em 81% e as transferências voluntárias da Unital, 70%. Próximo. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, professora Maria Ângela Petrini. Ouvidos os representantes das instituições, passamos agora
a segunda parte desta audiência, com a palavra dos senhores vereadores. Primeiro, aqui no plenário, por ordem de chegada, o vereador Alberto Barreto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, Pirulito. Bom dia a todos. Eu tenho 3 perguntas aqui especificamente para o IPMT. E aí, eu acompanhei aqui, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, principalmente em questão da legislação que nós mudamos na casa, né? Em relação ao IPMT, eu gostaria de saber os resultados disso, tá? Qual é essa alteração que nós fizemos na lei previdenciária do município de Taubaté? Qual o déficit mensal do IPMT no dia de hoje, né? Qual foi a descapitalização do IPMT nesse quadrimestre, né? E também qual foi o total de descapitalização no período, né? Neste ano até o momento, tá? E quanto nós temos ainda de montante de reserva de capitalização do IPMT. São esses meus questionamentos. Obrigado, presidente. Oi? Aí, agora sim. Vereador, vamos lá. Quanto aos resultados da legislação aprovada, vocês vão ver hoje à tarde tem audiência da LOA, né? Lá no Centro de Capacitação dos Professores, na Secretaria de Educação. Na LOA, vocês vão conseguir ver o resultado da aprovação da reforma da Previdência, tá? Quanto ao déficit mensal, a principal receita gerada na reforma da Previdência foi o quê? Inativo e pensionista, contribuindo acima de 2 salários mínimos, e a alteração do patronal, esse ano para 23%, 24% o ano que vem e 25% no outro ano subsequente. Só que essa medida, ela, conforme constou na lei, até por nossa sugestão, é que iniciasse 90 dias após a publicação da lei. Esses 90 dias terminam hoje. Então, setembro, o patronal, por exemplo, vai ser 28 dias na lei anterior, 2 dias somente na lei atual. Então, né, o nosso déficit financeiro mensal ele continua por volta de 4 milhões, até um pouco menos, porque o que fez ele cair dos 5 milhões e pouquinho para 4 quase, foi os 14 ajudou, e a reestruturação administrativa da prefeitura, que deu aqueles aumentos para cada classe, um aumento diferente, que gerou mais receita do que despesa. A gente também teve que dar esses aumentos para os inativos e pensionistas com paridade, só que a receita foi maior. Com isso, o déficit financeiro também caiu. O déficit financeiro, com a nova legislação, a gente vai conseguir ver para quanto ele vai agora em outubro, que vai ser todos os inativos e pensionistas, mês todo, contribuindo acima de 2 salários mínimos, e o patronal já em 23. Eu acredito que esse déficit financeiro mensal ainda fique por volta de 2 milhões ou um pouquinho menos, mas ele saiu de 5 milhões e pouco para 2 milhões, e na LOA vocês vão conseguir ver essas diferenças, tá? É isso. A descapitalização, eu não tenho ela aqui, o total eu posso te levar à tarde, tá bom? Que aí eu não vou chutar aqui de cabeça, mas eu levo à tarde para o senhor, tá bom? De nada. Obrigado, vereador Alberto Barreto e Nathalie. Gostaria também de registrar a presença aqui nesta audiência do vereador Serginho e do vereador Richardson da Padaria, nosso vice-presidente. Bom, com a palavra agora, por ordem de chegada, vereador Adriano Coletor Tigrão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobre mesa. Bom dia, amigos e amigas e cidadãos taubatianos. Eu não tenho muito questionamento, eu só quero 2 perguntas que me deixaram no meu zap sobre IPMT. Tem aposentado que se aposentou e hoje não recebe o justo e tem que entrar na justiça para poder receber o que é justo deles. Trabalham tanto, né, para poder aposentar e pôr o pão de cada dia em casa. Então tem que entrar na justiça para poder receber. E é injusto, né? Uma pessoa que milita tanto
pelo trabalho, exercício para levar o pão de cada dia para a família e ter que entrar na justiça para receber o que é justo. Gostaria de saber de você, da IPMT, se tem um contato ou um telefone que essa família ou esse aposentado possa entrar direto em contato com vocês para saber a situação de verdade deles, o porquê está descontando um tanto deles, tirando o que é justo deles. Eu recebi essa reclamação não só de um, mas de vários aposentados, que quando aposenta com X, não recebe o justo, mas pagam tanto até o final do seu trabalho. Então esse é o meu questionamento, porque são tantas famílias, né, taubatiana hoje aí precisando. Essa pandemia veio trazer um caos, né, para muitos brasileiros. E nós, vereadores dessa casa, vem sofrendo com isso. E eu queria deixar para todos vocês, o que o prefeito Saldi hoje mudou na vida das secretarias de vocês? Com o trabalho dele, com o desenvolvimento que ele vem fazendo em aumentar salários, em dar salários justos para servidores. O que isso trouxe de benefício a vocês, como cidadãos também taubatianos, né? O que mudou para vocês? Essa nova gestão é o que mais que eu quero deixar aqui para vocês. Não tenho muito o que questionar. A gente está aqui militando com vocês também. Quero dizer a todo cidadão taubatiano, a todos vocês, nós estamos aqui para ajudar vocês, não para atrapalhar e nem para perseguir ninguém, mas sim para fazer a diferença. É ajudar a população taubatiana. E deixar para a nossa amiga que saiu da FUNCABS, se ela pode nos informar qual é o caminho para o cidadão taubatiano mais simples e humilde possa procurá-los para poder trabalhar. Qual é o caminho que a FUNCABS deixa, né, o contato aqui, não só com nós, vereadores, mas sim para o munícipe que não conhece. Qual é o caminho que eles podem seguir para a contratação na FUNCABS? Eu gostaria de deixar para a senhorita, que é um prazer falar novamente com a senhora, que me respeita tanto. E eu gostaria de saber qual é o caminho que a população mais simples possa achar a FUNCABS para poder ser contratada. Site, telefone, WhatsApp, para a gente poder dar emprego para a população. É o que nós temos que fazer aqui como político, dar trabalho. Não fazer tal do assistencialismo para troco de voto, mas dar dignidade à população para achar o caminho de um trabalho justo e digno nesse país. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora qual é o caminho que essa população mais simples, que não tem o conhecimento, que tem muitos amigos meus da comunidade Água Quente, que não conhecem o caminho da FUNCABS. Então, gostaria que a senhora pudesse deixar algum telefone, ou algum contato, ou algum e-mail, para que essa pessoa mais simples possa achar o caminho dessa secretaria para trabalhar. Esse é as minhas palavras. Eu só quero agradecer a cada um de vocês pelo que vocês vêm fazendo. Eu acho que criticar é fácil, mas elogiar também tem que ser fácil. E agradecer a cada um de vocês, amigos, amigas, trabalhadores, o que vocês vêm fazendo pela cidade. Eu, como vereador, um cara humilde da comunidade carente da Água Quente, o meu vereador amigo Pirulito, lá da comunidade Gurilândia, que nós milita tanto pelas pessoas mais simples e humildes. Então, agradecer também tudo que vocês vêm fazendo, pela IPMT lutando aí para ajudar a não quebrar, para os nossos aposentados não ficar sem seu pão de cada dia. Agradecer a cada servidor que está sentado nessa mesa hoje, a cada cidadão que está aqui assistindo nessa manhã, porque sem vocês também nós não somos nada, que somos eleitos por vocês. Então é isso aí, quero só agradecer e agradecer aos servidores, que milita, que pagam lá também a sua contribuição, para que essa secretaria possa desenvolver também um trabalho bonito. Obrigado a todos vocês e que Deus abençoe cada um cidadão taubatiano. Obrigado, vereador Adriano Coletor Tigrão. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Serginho, do PP. Pode usar aí mesmo, sem problema. Bom dia a todos. Moisés, que preside esta audiência. Dá os parabéns, às fundações, à Universidade de Taubaté. Estou olhando aqui, estou vendo aqui que as receitas, elas não conseguem atingir ali a média ali de 66%, porque a situação do Brasil não é favorável, mas observo também que as despesas estão bem abaixo desse 66%, tá? Estava vendo aqui, a universidade mesmo está em 60 e poucos %, despesa 49%, então parabéns, porque realmente não está fácil para ninguém. A FUNCABS mesmo, o convênio, está tudo dentro aqui da normalidade, Adriano. A gente está vendo aqui o recurso sendo repassado para a fundação, as despesas, aí como a senhora colocou, caso sobre, a senhora faz um cancelamento e volta para os cofres da prefeitura. Então é só colocar isso para os representantes aqui das fundações, representante da Universidade de Taubaté, que a gente possa
até o final do ano aí, de cumprir, né, essas metas nossas. Agora vamos ter, como a Nataline colocando para a gente aqui, o resultado mais verdadeiro do IPMT, os recursos entrando agora, né, os percentuais que foram, a gente alterou aqui na casa. Então, dá os parabéns a vocês aí, que a gente consiga aí no próximo quadrimestre cumprir a meta, despesa lá embaixo e receita, se possível, maior para todos nós, para que vocês possam continuar executando o trabalho de vocês da melhor forma possível e que venham mais convênios, né, celebrados aí com a Prefeitura Municipal de Taubaté, outras prefeituras da região, porque recurso vindo para a cidade de Taubaté, investimento para os servidores da cidade de Taubaté, a cidade de Taubaté vai ganhar com tudo isso, né? Parabéns a todos aí. Só a FUST, né? Infelizmente, a gente fica assustado com o resultado aqui, 40 e poucos milhões de reais aqui de dívida. Então, mas se Deus quiser, logo, logo a gente paga tudo isso aí, não ficamos devendo para ninguém, vamos trabalhar e levar o nome da fundação para frente. Presidente, só isso. Obrigado, vereador Serginho. Passamos agora, nesse momento... Peraí, antes de eu abrir essa fala, alguém quer fazer algum comentário da mesa referente a alguns comentários dos vereadores? Tá tranquilo? Ele fez uma pergunta, né? Tá. Quem vai responder? Lembrando que as inscrições ainda estão abertas, tá? Para fazer comentário aqui ou pela internet. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. A Nataline vai responder os questionamentos do vereador Tigrão. Vereador, com relação aos aposentados ou pensionistas que procurem o senhor questionando os valores que eles recebem, eles podem ser encaminhados ao Instituto, ligar lá para a gente, 36324166, ou nos enviar e-mail, quer que repita o número? 36324166. Quem tiver acesso a e-mail também pode mandar no contato@ipmt.sp.gov.br. Quando eles se aposentam, vereador, a gente, quando faz o cálculo da aposentadoria, nós apresentamos para eles, explicamos. Mas quem ainda tiver dúvida, não tem problema, pode ir lá, fazer o requerimento, a gente busca o processo no arquivo e explicamos para eles tudo que está sendo descontado ou não do salário, tá? A gente esclarece. Em breve, a gente pretende estar atendendo também por WhatsApp, recadastramento feito também à distância. A gente pretende isso para o próximo ano já também. Porque alguns gostam de ir no IPMT, alguns dos senhorzinhos, eles gostam de ir lá nos ver. Outros não querem ir lá de jeito nenhum. Então, a gente quer implementar as plataformas, né, à distância para que eles possam fazer o recadastramento e entrar em contato com a gente com mais facilidade. Gostaria de pontuar que hoje à tarde vai ter a apresentação da LOA. Caso os senhores possam comparecer, vocês vão ver os impactos da reforma da Previdência para a LOA, para o orçamento do ano que vem, tá? Algumas coisas até que o senhor perguntou da gestão atual. A gestão atual fez parcelamento da dívida, fez diversas contratações, eu creio que todos acompanham as contratações, seja pelo jornal, seja pela internet. Então, os nossos servidores, eles ativos contribuindo, aumentaram cerca de 688, quase 700 servidores, considerando quanto tinha em janeiro, quanto finalizou em agosto desse ano. Então, essas contratações trouxeram bastante receita para os cofres também. A reestruturação administrativa também gerou receita. Então, acho que é isso, vereador, se tiver mais alguma dúvida. E hoje à tarde convido para que vocês vão lá. E eu gostaria também de fazer mais uma pontuação. Essas medidas que foram aprovadas na casa esse ano, reforma da Previdência, entre outros projetos, trouxeram reflexos muito positivos, e eu gostaria de pedir, em nome do IPMT, futuros projetos de lei que venham a essa casa e que impactem no IPMT, por favor, nos consultem, porque às vezes vem projeto para cá sem a gente saber, sem a gente ser consultado. Então, foi uma grande luta aprovar esses projetos. Então, o que vier, que possa impactar os cofres, que o IPMT possa ser consultado para que faça estudos atuariais ou estudos que sejam pertinentes para a gente verificar essas novas medidas. Porque agora a gente tem que olhar com bastante cautela esse cofre do IPMT para que a gente não volte a um déficit financeiro lá dos 5 milhões de novo, né? E aí a luta é outra luta grande para a gente diminuir isso. Tá bom? Essa é a minha resposta. Obrigada. Presidente, aproveitando a Nataline, a legislação que nós aprovamos do parcelamento da gestão anterior, o Ministério da Previdência já deu ok.
Das leis que nós aprovamos aqui, né, todas aí do IPMT, teve algum apontamento do Ministério da Previdência? Ou não passou e está tudo ok? Nós fizemos o lançamento lá, né? O nosso prazo era 30 de junho, né? A lei foi 29, dia 30, a gente ficou lá até a noite fazendo tudo. A Secretaria de Previdência, ela ainda não deu a aprovação final. Ela leva uns meses, igual da época da Unital. Ela levava uns 6 meses para fazer a aprovação. Só que a entidade já começa a pagar, entendeu? Então, a Prefeitura já começou a pagar, igual a Unital fazia. Aí, daqui a alguns meses, ou ela faz algum apontamento, ou ela vem e já aprova. Tá bom? Mas a Prefeitura já começou a pagar, tá? Então, respondendo então do vereador Tigrão, né? Então, só para a gente explicar, necessariamente a contratação dos profissionais, né, para a área aí do convênio é por meio do processo seletivo. Quando a gente não consegue atender todas as vagas pelo processo seletivo, a gente pode estar fazendo então alguns contratos de trabalho, né, vamos dizer assim, temporários. E também nós temos muita demanda de eventuais. Então, qual é o eventual? É aquele funcionário, por exemplo, que está com atestado médico, que está com uma licença, ou que está de férias, ou que faltou por faltar, ou atrasou. Aí a gente tem um cadastro de eventual. Então, assim, eu não sei se os senhores já entraram no nosso site, nós fizemos uma repaginação bem legal do site da FUNCABS, fizemos a divisão da sede do que é convênio. Então, assim, na verdade, para se fazer esse cadastro de currículo, teria que entrar no site da FUNCABS, né? funcabs.com.br, entrar no link de convênios, e ali eu tenho 2 links para poder salvar um currículo para o fundamental ou para o infantil por meio do Google Forms. Então, tem um enderecinho ali, a gente clica, abre e eu preencho aquilo ali. Por que nós estamos fazendo isso, vereador? Ficava muito ruim a gente ficar recebendo vários currículos, ou o pessoal ligando, ou mandando por e-mail, porque não tinha uma forma, vamos dizer assim, formal de se fazer esse cadastro. Então, por isso que nós colocamos esses 2 links, porque daí eu tenho esse cadastro de eventual lá, possivelmente, não só eventual, porque se faltar algum funcionário, né, de tempo integral, eu posso estar fazendo um contrato temporário. Então, necessariamente, a gente faz esse cadastro por esses 2 links no site. Caso não consiga, às vezes a pessoa tem dificuldade, pode estar passando ou na sede, a nossa sede fica ali na 9 de julho, 245, ou pode estar ligando também, que a gente faz o direcionamento, de repente, ou orienta, né? Então, o nosso número é 3633, acho que eu marquei errado, né? Eu não sei nem de cor o nome da FUNCABS. A gente só usa 3633-3855. Ficou faltando um 3 aqui. Então, esse é o número. Mas no nosso site está lá assim, posso ajudar? Já tem o WhatsApp também, que daí cai na sede, mas daí qualquer coisa a sede redireciona para o convênio também. E eu gostaria de convidar vocês para conhecer a sede. O vereador Serginho já esteve lá, o senhor vai ver, nós fizemos várias mudanças. E você ainda não foi, Tigrão, então eu acho que é legal você ir também para você conhecer a nossa sede. Respondido? Obrigado, viu? Eu que agradeço, professora Ângela. Com a palavra agora, vai fazer um comentário prévio aqui o professor Ivair, pela FUST. Aproveitando esse comentário meu, eu gostaria de responder a pergunta já. Posso, vereador? Eu não fiz ainda. Ah, tá, desculpa então. O que eu faço? Por favor, daí eu respondo tudo já, Tá uma bom. vez só. Vamos lá. Passamos agora, neste momento, às perguntas enviadas por aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Chegou aqui para a gente o comentário, o questionamento da Emily, aluna de medicina do diretório acadêmico. Ela dirige 2 perguntas, uma à FUST e a outra à Unital. A primeira pergunta é: poderiam detalhar melhor de onde está vindo esse aumento de 83% da receita patrimonial, sendo que ainda falta um quadrimestre para a receita ser finalizada? Tá? Tem esse questionamento, se eu puder responder daqui a pouco. E também o outro questionamento é o segundo:
No demonstrativo da FUST, de onde veio esse aumento de 44% de despesa? E o terceiro questionamento é para o IPMT. Qual o valor da dívida da Universidade de Taubaté com o IPMT? Qual o valor das parcelas? Existiu alguma negociação recente da universidade com o Instituto? Então, são 3 questionamentos. Vamos lá para as respostas. Perfeito. Respondendo a pergunta da nossa amiga Emily, é o seguinte: esse aumento nosso, né, parece que é repetitivo a minha fala sempre que eu estou aqui na casa, mas infelizmente ainda são sobre sentenças médicas que nós temos que pagar os precatórios, tá? Infelizmente a FUST, ela tem um pagamento enorme de precatórios devido ao Hospital Escola, tá? Eu confesso a vocês que eu vou aproveitar até a fala do nobre vereador Serginho, onde nós falamos sobre a nossa dívida da FUST, tá, vereador? Trabalhamos bastante na FUST, né, apesar que algumas pessoas, infelizmente, comentam que a FUST não está realizando nada porque nós não temos a possibilidade de fazer convênios devido a essa dívida nossa que nós não conseguimos realizar convênio. Mas eu conto aqui a vocês todos aqui da casa e ouvintes que hoje nós temos 98 processos trabalhistas de ex-funcionários do Hospital Escola, onde todo dia é uma surpresa para nós, tá? Todo dia é uma surpresa. É reintegração, é acordo judicial, tá? Então, isto é uma das nossas atividades. Trabalhamos todos os dias pensando numa solução para essa dívida. Inclusive, temos um plano para apresentar sobre a dívida, tá? Porque nós não podemos conviver com isto. Então, eu peço aqui a todos um apoio para nós da FUST. Eu sei que os nobres vereadores nos apoiam dentro do possível, nos ajudam demais, mas não é um desabafo, nobres vereadores. É o seguinte: nós temos os imóveis da FUST. Eu não consigo alugar. Por quê? Por causa está bloqueado, sabe? A prefeitura de Taubaté várias vezes tentou alugar esse imóvel nosso, mas fica bloqueado na área jurídica, sabe? Eu não sei até que ponto que a casa e a prefeitura poderiam nos ajudar nesse aluguel do imóvel, tá? Porque o imóvel está lá. Poderíamos fazer uma clínica para a cidade, fazer algo que trouxesse um retorno para os municípios, né? Isso que é a nossa grande briga, no bom sentido, nosso grande desafio é conseguir isto, tá? E para a Emily novamente, eu fico muito triste, tá? Na minha gestão de 8 meses na FUST, todas as vezes vim aqui falar de precatório. Pessoal, cada dia é uma novidade para nós na FUST. Assusta, sabe? Eu que não trabalhava na área pública, entrando dentro da FUST, eu vi o quanto é difícil trabalhar com isso, sabe? Confesso a vocês que temos precatórios nesse ano para pagar, já temos uma previsão de precatório para o ano que vem, tá? Porque os precatórios eu aprendi que são surpresas. O Ministério Público fala, vai pagar tal dia e nós temos que ir lá pedir dinheiro para a reitora para pagar esse precatório, tá? Não é um desabafo, é a situação atual da FUST, tá? A situação nossa é essa. Nós queremos trabalhar, nós queremos convênio, sabe? Mas eu sei que não é problema da casa. Eu sei disso muito bem, que dentro do possível vocês nos apoiam e os presidentes das outras fundações também estão com a FUST. Tá? A FUST hoje é uma união de todas as fundações. Tá? Obrigado, agradeço a todos. Eu acho que eu respondi a pergunta da Emily. Muito obrigado. Sobre a questão do rendimento da receita patrimonial, nós tivemos um resultado total de 183% até o final do segundo quadrimestre. Nós tivemos 85%, 86% já no final do segundo quadrimestre,
a receita com permissões de uso. Isso são aluguéis. A questão dos 2 anos atrás, nós tivemos aqui nesta casa um projeto de revitalização lá do Pão de Açúcar, tá? Lá da praça, a gente conhecido como Praça da Eletro. Esse processo ficou algum tempo nessa casa e quando saiu, já a administração do Pão de Açúcar declinou pelo tempo que passou. Então, com certeza, nós não iríamos arrecadar isso, porque eles iam investir nessa revitalização. Isso nos proporcionou um aumento de aluguel. Já como eles não investiram, não gastaram, então o aluguel cumpriu o seu contrato com seus reajustes normais. Isso nos trouxe uma diferença de 2.800.000 previstos, nós já arrecadamos 2.400.000. Outra diferença ainda mais relevante é a remuneração de depósito bancário, que foi previsto R$900.000 e já arrecadamos 4.200.000. Quando a gente trabalha no projeto da LOA, né, começando pela EDO e LOA, a gente deve ser prudente. Por quê? É muito fácil a gente colocar números e depois justificar. Nós temos que colocar números exequíveis. E se a gente pensar que a LOA ela é aprovada basicamente no ano anterior, no meado do ano anterior, a LDO lá no primeiro semestre do ano anterior, nós temos um cenário. Se olharmos para abril, maio de 2021, o cenário financeiro era totalmente outro, de recessão, de guerra, de Covid, que não sabia onde ia parar isso. Então, a gente tem que ser prudente e torcer, no caso da receita, para que a gente consiga executar. Teve, no deslanche da área financeira, a questão da Selic, que é um parâmetro de remuneração do governo federal e acaba refletindo no mercado financeiro, e o governo adotou, o Copom adotou como fator para parar a inflação, aumento da Selic, saindo aí em torno de 4%, hoje em 13,75%, e talvez ainda aumente mais. Então, veja, de 4 para 13, isso dá quantos por cento? Isso aí, o 400% que refletiu aqui, se a gente fizer essa conta, vai dar mais do que isso. Então, quando tratamos de receita, ótimo. A gente faz a previsão com expectativa de, no mínimo, alcançar isso ou superar. Já quando a gente faz a LOA e pensando na receita, a gente pensa na despesa, porque o orçamento é equilibrado. Então, a gente não pode colocar valores de receita que não são execuíveis, porque isso vai refletir em corte de despesa, em expectativa de realização de projetos que não vai ser possível. Ok? Ok, obrigado, professor. Agora, Nataline respondendo sobre o questionamento do IPMT. Bom, vamos lá. Com relação à dívida da Unital com o IPMT, a Unital não tem dívida com o Instituto, o que tinha de dívida lá em 2013 e 2016 já foi parcelado à época, e a Unital tem recolhido aos cofres do IPMT tanto os parcelamentos quanto as contribuições e o aporte para amortização do déficit atuarial em dia. Então, não há dívida para ser discutido, está tudo parcelado. Com relação ao valor da parcela, dos parcelamentos, são 2, eles giram em torno de 450.000 a 500.000 por mês. Então, é isso. Bom, obrigado. Encerro agora, nesse momento, os questionamentos pela galeria do plenário desta casa e também pela internet. E chegando aqui também a participação do João Miguel, membro do Diretório Acadêmico de Medicina. Ele fala assim: bom dia, gostaria de perguntar, de acordo com a previsão realizada na LOA de 2022, tanto a despesa quanto a receita totais estão em 215 milhões. Porém,
no realizado demonstrado nessas metas fiscais, a porcentagem de despesa realizada está maior do que a porcentagem de receita. O que indica que se esse padrão se manter para o próximo quadrimestre, a universidade terminará o ano em déficit, gastando mais do que irá receber. Diante disso, gostaríamos de perguntar o que justifica essa diminuição na receita realizada para a prevista e quais são os planos da universidade para não terminar o ano em déficit. Bom, a LOA para 2022 não é 215 milhões, são 175 milhões, da qual a gente deve gastar com despesa 166 milhões e a diferença deve ser transferida para as fundações. De acordo com a apresentação hoje, de acordo com o nosso acompanhamento até o final do segundo quadrimestre, a gente tem controlado isso, uma arrecadação de 62,5% e um gasto de despesa, de 50%, mais as transferências às fundações. Então, quando nós olhamos aqui essa apresentação, 81.862.000 de despesa, nós temos que somar aos gastos mais a transferência às fundações. Tá? Eu, na posição de controlador, e tenho responsabilidade constitucional, embora não seja gestor, mas seja responsável, perante a Constituição, representando o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eu tenho responsabilidade direta nisso. A gente faz praticamente diuturnamente esse controle, a gente se reúne normalmente, mensalmente, ou às vezes até em período menores, exatamente fazendo esse planejamento. A última reunião que nós tivemos no dia 31 de agosto, até que eu já comentei aqui, nós fizemos todo um levantamento do que nós tínhamos em processo de compras, e o que é possível comprar ou não. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento de acordo com a expectativa de dinheiro que a gente tem, porque quando você vai licitar, você já tem que fazer a reserva. Legalmente, para você fazer a reserva, você tem que ter dinheiro no cofre, senão é crime. Então, se eu vou fazer um empenho de 5 milhões, eu tenho que ter esse dinheiro. Não posso contar que vai receber futuro. Não, a lei não permite isso. É uma questão totalmente diferente do setor privado, que eu posso comprar contando que eu vou receber do meu cliente. No setor público, não. Primeiro você tem que ter o dinheiro para depois você gastar. Então, nós fazemos essas considerações de acordo com o que nós temos em cofre. Como eu falei na apresentação, temos aí em torno de 6, 7 milhões já comprometido com a clínica veterinária. De mais relevante, nós aprovamos em 31 de agosto a reunião para equipamentos lá de simulação da medicina em torno de R$1.500.000 e a reforma, ampliação do laboratório em torno de R$600.000. Então, 2.300.000 de compra para a medicina, além de televisão, lousa, essas coisas, que vem também, além da medicina, outros cursos, computadores. Então, nós acompanhamos isso e já com expectativa de quanto a gente vai fechar no final do exercício. E esperamos no terceiro quadrimestre, a gente esteja com um número aqui, no mínimo equilibrado, que esse déficit a gente acompanha para que ele não aconteça, porque não pode acontecer de forma legal, não é questão de a gente vai ser eficiente, a gente tem que cumprir a lei, não pode ter déficit. Obrigado, professor Francisco. Bom, tudo esclarecido, todos os questionamentos respondidos. Como não há nada mais... Presidente. Pois não. Desculpa, antes do encerramento aí, só fazer aqui um lobby aqui pelas fundações, que a prefeitura esqueça o S, esqueça essas palavras de organização social, os resultados estão aqui, tá? Os resultados estão aqui. Prova visível, na apresentação de cada uma das fundações. Eu fiz uma conta aqui, só usando aqui a Funcabs, que está bem detalhadinha aqui. Receita 64%, despesa 49%. Tá?
Então, falando aí para a prefeitura, esqueçam OS. O trabalho está aqui, usar as nossas fundações, porque o recurso vai ficar aqui na nossa cidade e a prestação de contas vai ficar claro para todos vocês que pagam os seus impostos e investem aqui na nossa cidade. Esquece OS, vamos celebrar mais convênios com as fundações. Presidente, desculpa, tá? Mas eu não poderia deixar de falar. Imagina, vereador Serginho. Foi pertinente o seu comentário e muito bem pontuado. Parabéns. Bom, como não há nada mais, nenhum questionamento, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos agradecimentos e convidamos a todos também para acompanhar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a segunda audiência desta série, que terá a participação dos representantes da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté, para apresentar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal. Bom dia a todos e Deus abençoe.